Harry Potter te enganou, me enganou o filme e o livro inteiro. E eu vou te mostrar como. Chega comigo. Seja muito bem-vindo a este canal Top Livros. Você tá no Top Livros, o seu canal favorito de leitura, e cá estamos com Harry Potter. Esta série de livros, este mundo fantástico onde mergulhamos no mundo inteiramente mágico. Não, de verdade, gente, eu não tenho palavra para descrever o que é ler Harry Potter. É assim, você lê e esquece que você tá olhando pra papel e tinta. Então se você não é inscrito, vai lá se inscrevendo, porque este canal gosta tanto de Harry Potter quanto você. E eu tenho uma dica ainda pra você que talvez não leu Harry Potter ou até pretende ler de novo, dar o prosseguimento nos outros livros, né? Tantos livros que às vezes a gente para em algum e não termina. Teve uma vez que eu tava tentando ler e você sabe, né? Muito barulho, você não consegue se concentrar. Aí eu tive a brilhante ideia de colocar alguma coisa pra ouvir enquanto eu tava lendo. E teria uma música melhor pra ouvir lendo Harry Potter do que as próprias trilhas sonoras do filme? Então eu fui lá, coloquei e todos os livros eu li escutando as trilhas sonoras. Por exemplo, você tá lendo uma parte de drama dentro da história. Você vai lá, você que já assistiu o filme, é ainda mais fácil, porque você vai conseguir encaixar certinho a trilha sonora de drama do filme na parte em que você estiver lendo de drama no livro. Então isso dá uma imersão muito maior. Eu não vou falar muito aqui porque eu já fiz um vídeo sobre isso. Se você quiser dar uma olhadinha, clica lá. Tá show de bola, eu explico certinho as vantagens, né? Como você consegue ler. Muita gente não consegue ler com música, atrapalha. Eu também em alguns casos não consigo, mas é show de bola. Mas a pergunta que não quer calar é: onde foi que Harry Potter nos enganou? Bom, eu acho que o modelo com que é estruturado Harry Potter é simplesmente fenomenal. Mas aonde que Harry Potter nos engana? Que é a pergunta, né? Bom, a forma com que Harry Potter é estruturado, eu acho que é um dos maiores causadores de ser um dos maiores livros de fantasia do mundo. Porque Harry Potter, ele vai criando várias lacunas, como vários questionamentos. O primeiro, né, ele vai dar mais ali a estrutura da história, a apresentação do universo, do mundo. Ali muita coisa vai ser vista pela primeira vez. E dentro da história, né, ela vai criando várias lacunas e vai deixando pra frente. Como aqui no primeiro livro, o vilão, né, é apresentado ali como Snape já logo de cara. E o que eu acho interessante é que ao decorrer do livro, ali vendo do ponto de vista de Harry, as coisas vão acontecendo e muitas coisas dão ao entender que é culpa de Snape e que é ele que tá causando muita coisa. Como lá no jogo de quadribol, a gente pensa que é Snape que está azarando a vassoura de Harry. Aí já é um ponto que soma pra ele. Muitas coisas que vão acontecendo sobre a escola ao longo que eles vão descobrindo sobre a Pedra Filosofal, mais e mais fica na cara que é Snape que quer a Pedra Filosofal. E o livro vai criando várias formas, vários contextos, onde dá uma impressão, a gente fica quase com a certeza de que é Snape, para no final nos surpreender e falar que não é Snape, ele estava querendo ajudar, e na verdade era o Professor Quirrell. Então tem várias dessas sutilezas que nos mostram, nos fazem acreditar em algo, para depois mostrar o contrário e falar que não era nada daquilo, ou às vezes também falar que era aquilo. É só para fazer um monte de mistura e confundir a gente. O que eu acho que a história fica simplesmente incrível. Uma coisa que eu acabei notando, uma sutileza que nos leva a acreditar em algo, mas na verdade é o oposto. Não foi no livro, mas sim no filme, um momento lá no Pedra Filosofal. A parte que Harry vê Voldemort lá, só com a capa voando, e depois num ponto aparece o Snape andando de costa. E de costa, a capa que ele também estava usando era muito, quase idêntica ao que Voldemort estava usando na floresta. Então eu acho que é uma sutileza também para demonstrar que eles são talvez aliados, ou talvez era a mesma pessoa. Eu fiquei com essa pergunta aí que nunca foi respondida, que eu achei uma sutileza que nos fazem acreditar, mas na verdade não é. Ou às vezes é, né? Porque no final de tudo mesmo, o Snape era
um aliado de Voldemort. Então Harry Potter e suas malandragens. E isso é bem mais explorado lá no Harry Potter e a Câmara Secreta. É o segundo livro, né? É o livro que a gente já conhece boa parte do universo, então já tem uma infinidade de coisas a mais. É bem mais explorado o universo. E nesse livro há aquelas lacunas que abrem questionamentos pra gente. Vai começar lá a partir do ponto em que a gata do Filch é petrificada. Ali onde abre um monte de questionamentos e suspeitas de quem é o herdeiro de Sonserina, quem é que realmente o único capaz de abrir a Câmara Secreta. Ali eu acho muito interessante, né, porque abre realmente pra gente e pros personagens dentro da história de quem é. Então, né, eles desconfiam de todo mundo, desconfia de Draco Malfoy, Lúcio Malfoy. Quer dizer que a Câmara Secreta já foi aberta antes? É claro, não percebe? Lúcio Malfoy deve ter aberto a câmara quando estudava aqui. Agora contou pro filho como fazer. Pode ser. Eles desconfiam até do pobre e coitado Hagrid. E nisso, ao longo do livro, eles vão abrindo um monte de outras lacunas, que é realmente ali a magia do filme. A parte onde que deixa a gente instigado, engajado para ler, e tipo, ler em 2, 3 semanas. E ao longo do filme, a gente vai eliminando as possibilidades, os questionamentos, como por exemplo lá no começo, eles vão lá, se transformam em amigos do Malfoy, eles vão lá, perguntam para o Malfoy e descartam a possibilidade. Não é ele, ele não sabe. Aí depois eles vão lá na floresta e acabam conversando com a aranha gigante e eles ficam sabendo que não é Hagrid que abriu. Hagrid nunca abriu, já descarta outra possibilidade. E também, simultâneo com isso, dentro da complexidade que é o mundo do Harry Potter, vai acontecendo também as outras coisas. Mas tem ali um ponto onde Harry Potter tem uma iluminação e a gente acaba descobrindo boa parte das coisas que aconteceu ali desde o começo da história. Assim, meio que no meio da história, antes de realmente saber por completo do que aconteceu. Harry Potter tem ali uma iluminação, que é o momento em que Harry percebe que foi o basilisco que causou tudo. Que se olhar nos olhos dele a pessoa morre, mas se não olhar diretamente só fica petrificado. O que aconteceu com a gata olhando através da água, o que aconteceu lá com o garotinho olhando também através da câmera, e o que aconteceu com Hermione olhando através do espelho, o que também causa aquele comportamento estranho das aranhas. Mas aí depois vem aquela cena de Tom Riddle se apresentando como Lord Voldemort. É simplesmente incrível, nossa senhora. Podia ficar falando o dia inteiro de Harry Potter. Mas pra mim o ápice está em Harry Potter Prisioneiro de Azkaban. Nossa, tem coisa mais sensacional do que apresentar um personagem de uma maneira e no final ele ser totalmente outra. E o tipo, todo mundo, tudo que acreditavam, tudo que sabiam sobre ele era só um mal entendido, algumas armações em algumas coisinhas que aconteceram e infelizmente não foi de sua vantagem, não foi para sua vantagem, foi para sua desvantagem. Sirius Black, um dos meus personagens favoritos. Também temos aqui Lupin, que é um dos homens que tem uma das melhores falas, tem as falas mais sábias, sempre tem uma palavra pronta, que eu acho sensacional. Nesse livro aqui é também explorado essa coisa. Eu acho incrível toda essa jornada que o Harry passa até descobrir quem realmente é o Sirius Black, o famoso Sirius Black. Eu acho que essa foi a chama do livro. Foi assim uma estrutura genial criada por essa escritora que tem um talento assim gigante para criar histórias. Esse é um dos meus livros preferidos, na verdade. A partir desse, Harry Potter assim já é incrível, mas a partir desse livro eu tava com a intenção de ler só até o terceiro, quando eu eu senti assim uma vontade de ler Harry Potter. Eu nunca li, eu já li há um tempo. Não foi o primeiro livro que eu li. Eu indico como primeiro livro para caso você queira começar a ler, mas eu já tinha assim um hábito constante de ler. E eu senti vontade, num certo dia, eu já tinha lido os dois, eu comecei a ler esse e a minha intenção era ler só até o terceiro, que é o meu preferido no filme e passou a ser no livro também. Mas depois disso eu falei, nossa senhora, que curiosidade. É assim, parece que é muito, mas você nem vê. E a partir desse livro, a partir desse e do 4, é criada a estrutura que fica baseada
todo o Harry Potter. É nesse que o servo, né, se junta com seu mestre e infelizmente acaba retornando ali no quarto livro, tijolão, já começa o tijolo aqui. E eu digo que é a partir desse que se cria a estrutura. Na verdade é desde o primeiro, é desde até de antes do primeiro, porque tem história antes do primeiro, que se conta no primeiro Harry Potter. Mas aqui que Voldemort realmente volta. E é aqui que começa a próxima guerra bruxa. Por quê? Por quê que Voldemort queria matar Harry Potter? Tipo, um bebê. É claro que ele era muito forte, ele podia fazer qualquer coisa, mas por que um bebê? Por que que ele tinha vontade? Eu tinha muito essa pergunta. E coisa que quando eu assisti no filme, passou desentendido. Mas depois, quando eu já tinha lido, eu observei no filme e é um trechinho bem curto, aquele momento em que Harry Potter vai lá pela primeira vez no ministério, onde fica os itens mágicos lá, e ele encontra a esferazinha que tem a profecia. É justamente por isso que Voldemort queria tanto que Harry Potter morresse, porque existia uma profecia que dizia sobre Voldemort e um garotinho, um bebê que se tornaria forte e que dizia ameaçar muito Voldemort se ele não matasse essas crianças. E essa coisa da profecia, ela vai ser respondida lá no final do quinto livro por Dumbledore. É praticamente um capítulo inteiro sobre a explicação que ele dá sobre a profecia. Lá no final do livro mesmo, ele fala tudo sobre a profecia, sobre por que Voldemort queria matar Harry, por que ele era tão obcecado por Harry, por que ele queria matar Harry. E também até que esse bebê foi confundido com o Neville também, porque eles nasceram na mesma época. Aí chega um momento em que Dumbledore conta pra Harry que tava com a professora Sibila, e do mesmo jeito que ela fez uma profecia lá no terceiro livro, no Prisioneiro de Azkaban, sobre o servo se juntar com o mestre e tudo voltar a um caos novamente, ela anos antes tinha feito isso sobre a profecia, que foi o caso em que Dumbledore deu o emprego para ela. Foi só por causa dessa profecia, senão acho que não teria passado na entrevista. E uma outra coisa que me deixa assim estarrecido é o fato de quando depois que Voldemort tentou matar Harry, né, ele ficou com os poderes enfraquecidos, mas a maioria das pessoas do mundo bruxo tinha assim, a certeza de que ele não tinha realmente morrido, ele só estava fraco. E por que um velho tão sábio, tão inteligente, um mago tão poderoso como Dumbledore deixou Harry na casa dos tios trouxas da pior qualidade, deixou o bebê lá? Por quê? E eu fiquei me perguntando por muito tempo uma coisa que não é respondida no filme, só para quem tem a leitura no coração. É só pra quem lê os livros. E eu estou exatamente nessa página. E é Dumbledore que conta pro Harry o porquê ele não trouxe o Harry pro castelo e porquê que ele deixou lá na casa dos tios dele. E aqui é contado que quando o Harry estava prestes a ser morto por Voldemort, a mãe dele jogou assim uma proteção simplesmente gigante, uma magia muito poderosa em Harry, que deixou ele assim muito protegido até mesmo de Voldemort. E essa magia não ficou só naquele momento, ela permaneceu pelos anos, ao longo dos anos. Mas então eu vou ler aqui um pedacinho para você ter uma ideia. Então é o Dumbledore contando, tá? Eu sabia que o conhecimento que Voldemort tem de magia talvez seja mais amplo do que o de qualquer outro bruxo vivo. Eu sabia que os meus feitiços de proteção mais complexos e poderosos provavelmente não seriam invencíveis se ele algum dia recuperasse seus plenos poderes. Mas eu sabia também qual era o ponto fraco de Voldemort. Então, tomei minha decisão. Você seria protegido por uma magia antiga de que ele tem conhecimento, mas despreza e, portanto, sempre subestimou para seu prejuízo. Estou me referindo, naturalmente, ao fato de que sua mãe morreu para salvá-lo. Ela lhe conferiu uma proteção duradoura que ele jamais esperou. Uma proteção que até hoje corre em suas veias. Confio, portanto, no sangue de sua mãe. Entreguei você à irmã dela, sua única parente viva. Ou seja, também o sangue de sua mãe. Então o Harry, ele ficou protegido na casa dos Dursley porque tinha sangue da mãe dele lá.
E onde tivesse sangue de Harry, sim, sangue de um familiar de Harry, que também seria através de sua mãe, que lhe conferiu um poder muito gigante de proteção, Harry se permaneceria protegido. É bem complexo de entender, mas eu espero que você tenha entendido. Então, por isso que Dumbledore não trouxe Harry para o castelo e deixou no castelo, porque como Voldemort ficou muito enfraquecido, né, ele não ia pôr de frente daquele feitiço, né? E eu acho que assim uma das coisas mais criativas, e é onde explica, né, que essas lacunas que eu disse que é aberta lá no começo dos livros, lá na história, lá no princípio, vai sendo respondida aqui pra gente, e muito bem dosado e muito bem explicado. E essas lacunas, essas perguntas é o que vão trazendo a gente, vai ser respondida só no final, e é o objetivo, né, manter a gente assistindo ou lendo todos os livros. Mas tá certo? Se você curte Harry Potter tanto quanto eu, coloca aqui embaixo qual que é o seu preferido. Eu agradeço por você ter assistido Harry Potter na Veia. É isso aí e até a próxima.